Boroboia, Boroboi Bocheche, Aboru Aboia Bocheche, Obo Ato, Ashuriori Bofum, Babauru Milabel e Fauá. Que o nosso Pai Urumilá abençoe as vossas preces, que o nosso Pai Urumilá dê atenção às vossas preces, que o nosso Pai Urumilá bem as execute, abençoe a cada um de vocês aí com vida larga, saúde, paz e prosperidade, muito, 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 mas muito de verdade, muito axé, e que Fauá, e Fá sempre venha, esteja no caminho de cada um de vocês. Boa noite, Bobaú, boa noite, Bobô Apetebi, boa noite, Bobô Batero, boa noite, Bobô Aofacan, boa noite, Bobô Babalorixá, boa noite a Bobô Yalorixá, boa noite a Bobô Olorixá. E todos os irmãos de fé, de vida, de axé, todos os seres humanos, todos os brasileiros, todos que residem aqui no Brasil, que estão acompanhando essa live maravilhosa, com as previsões de Fá para o nosso país, para o nosso amado Brasil, de 2022, trazendo uma profecia de bem, de tranquilidade, com paz, harmonia, centro, certeza, seguridade, estabilidade, com certeza e seguridade através do nosso Pai Oxalá. E quando nos dá uma bênção, né, de algo que nos está presenteando, automaticamente algo que estamos necessitando, ou com toda certeza e seguridade iremos necessitar. Então, por isso está se falando muito da coisa conturbada, por isso está se falando muito da intranquilidade, da perda do seu centro, perda do seu eixo, perda da sua paz, da sua tranquilidade. E se tratando de Oxalá, de dizer, meu Pai de Santo, tudo é muito vagaroso, tudo é muito demorado. Então, a questão do cérebro, né, completamente acelerado, que é obtuar, a paciência é uma das coisas que poucos de nós brasileiros iremos ter. Com toda certeza e seguridade. Então, os babalôs já estão deixando claro a cada um caminho. E para isso, a gente vai estar chamando mais um sacerdote de Fá, um primo de Fá, um maravilhoso sacerdote de Fá, filho do Ifá, Babá Egiobê, o primeiro do Ifá, né? Filho de nosso pai Aganju, Fábio e Falomã. Literalmente, Ifá lhe dá o caminho, lhe dá a inteligência para que ele possa estar nos agraciando, nos abençoando com seus aconselhamentos de Fá. Então vamos estar mandando um convite agora para Fábio, Babá Egiobê e Falomã. Boroboia, muito, muito, muito obrigado por cada um aqui. Fábio Aouni Oromila. Tá aqui ele. Vamos mandar o convite completamente online. Mandar o convite para o Boi e Bocheche. Um grande beijo no coração de cada um. Obrigado, obrigado, obrigado por acompanhar. Boroboia! E Boroboia Bocheche, meu primo. Pô, tá no escurinho do cinema? Aí pela tá no escurinho do cinema? Pois é, cara. Tô aqui meio escondido, mas Ifá não pode parar. Ifá lá. Não pode parar. Ifá tá em todos os lugares. Axé, 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 axé. Entendeu? Meu primo, meu amado, meu irmão, meu amigo. Já fiz todas as apresentações para ti. E agora é contigo, irmãozão. Tu já sabe mais do que ninguém. Como bem falou, já sabe 90% dirigir Ifá, já sabe nada, já sabe tudo. Axé. Ifá te fez cabeça. Aprendendo muito. Inteligência. Não, isso é gostoso. Solta o verbo, irmão. Tudo muito contigo. Boa noite a todos. Eu me chamo Fábio Aouni Oromila, Babá Iobe e Falomã. É com imensa satisfação aí que eu venho para participar mais uma vez aí dessa live, né, para ajudar um pouco aí de alguma forma, para que as pessoas possam ter um entendimento sobre o do Ifá do ano, sobre o que é a letra do ano, sobre o fato e a responsabilidade de se fazer os ebós para que possa ter uma estabilidade um pouco a mais, já que os problemas são inevitáveis à vida de qualquer ser humano. O que vai fazer o diferencial é como você vai conduzir esses problemas, e Ifá sempre nos dá o armamento necessário para poder estar aí limpando o nosso caminho, os ossobos. Esse ano, muito bem visto aí por todos, Orumila e Olofen nos contempla com o do Ifá, Obetuani Lara, com a profecia Irene Boyu, Koyali Tessi, Lesse Babá Obatalá, né? Um bem de tranquilidade, estabilidade, firme e seguro, através do Orixá Obatalá, do qual foi marcado nessa letra do ano ebós e situações
bem tranquilas para que todos os seres humanos, todo aquele que interessar, tanto seja do candomblé, pessoas ligadas a Ifá, pessoas que não são ligadas a Ifá, que não entendem, mas que pode ter aí o acesso de poder fazer algumas coisas, né, para que possa ter uma estabilidade melhor em casa. Esse é um Odu Ifá de resistência, né? Principalmente de resistência. Diz aí que a terra apodrece, mas não morre, né? É um Odu Axé. Ifá de muita resistência. Foi aonde começou a depois de uma determinada situação, né? A estabilidade da crosta terrestre, da criação da terra, da vida e tudo mais. Então é um odo de muita espiritualidade, né? É um odo de muita espiritualidade, né? Já que o Batalá é um grande orixá, é um principal orixá ligado a esse Odu Ifá, ligado à letra do ano, a esse Odu, né? Que é ele que vem trazendo esse irê, porque principalmente, além de nós precisarmos de dinheiro, de saúde, nós precisamos de paz, porque muitas das pessoas estão muito intranquilas com a situação que vive o país nesse momento, né? Já que através disso tudo, através dessa pandemia, dessa enclausuramento das pessoas dentro de casa, essa falta de companheirismo dentro da religião, na sua vida pessoal, está causando uma doença, né, nas pessoas, uma doença mental, uma doença de, 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 de depressão, de falta de memória. Esse é um Odu que fala de falta de memória, onde as coisas têm que ser bem firmes e seguras. É onde fala do castelo de areia. As pessoas vivem criando situações, né, perseguição, né, a pessoa sempre está achando que está perseguida por alguma coisa, e a pessoa acaba criando seus projetos e acaba depositando confiança aonde não deve se depositar confiança. Está aí também a situação de separar a lama da areia. Então você tem que separar quem são as pessoas que lhe querem bem realmente e as pessoas que não estão tão dispostas a verem o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Ter ao seu lado pessoas que lhe incentivem. Porque o do Ifá também, que está aí meio que dentro dessa sequência de Odus, né, que é onde fala do canto da sereia, né? Pessoas que vão tentar influenciar a sua vida para um outro caminho, para um caminho diferente. Você tem projetos que pode lhe beneficiar e as pessoas, de uma certa forma, que não querem tanto o seu bem, né, vão tentar lhe influenciar. Você fala que vai fazer um determinado projeto e a pessoa está sempre dizendo, não, esse projeto não vai ser bom para você. E aí você vai lá e faz aquele projeto e fica rico, fica bem, fica estabilizado e tudo mais. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você vai escutar por aí, né? Já que também tem um caminho nesse Odu Ifá, onde Assurrano vivia no alto de uma montanha tentando aconselhar o seu povo. Mas as pessoas não entendiam nada do que Assurrano falava, não entendia a sua linguagem, não entendia o seu idioma. E o Betuane Lara vinha passando e cumprimentou Assurrano. Assurrano falou, você entende o que eu falo? E aí ele falou, sim, eu estou entendendo. Não, então, por favor, me ajude, seja meu intérprete, para que as pessoas passem a entender o que eu estou falando e aconselhe a determinados ebós, a determinadas coisas, para que a vida dessas pessoas passe a ser um pouco melhor. E assim ele fez, né? Tem outro caminho muito interessante, né, nesse Odu Ifá, onde um caçador que tinha muita satisfação por ser um bom caçador, chegava no seu povoado e dizia, hoje eu cacei um leão. E as pessoas estavam sempre atrás dele para saber se realmente ele caçou aquilo e não via nada. Saía para caçar de novo, hoje eu cacei um tigre.
E as pessoas estavam sempre duvidando da palavra dele. Quando chegava até a casa dele, não achava nada. Hoje eu cacei um urso. E assim por diante. E esse caçador acabava passando sempre por um mentiroso. Uma vez, Orúmila determinou que ele fizesse determinados ebóis e que ele fosse para a mata e colocasse fogo na sua própria roupa. E assim ele o fez e acabou caindo, dormindo, com sono, quando vinha uma série de cavaleiros que ia para a cidade e queria pagar tributos a Olof, queria se aliar àquela cidade. E aí lhe deram roupa, lhe deram comida, lhe deram abrigo e tudo mais. E ele seguiu em frente, abismado com aquilo, com aqueles cavaleiros, que a princípio seria algo fenomenal para aquela cidade, né? Traria um irê, uma positividade muito grande para aquela cidade. E ele seguiu e falou para todos da cidade com satisfação, né, sobre o que ele tinha visto na floresta, e as pessoas caçoaram dele, riram dele, que achou que mais uma vez ele estivesse mentindo. E aí Olof, para ele, falou que se fosse verdade o que ele estava falando, que todo o tributo que aqueles homens fossem dar para ele, que ele lhe daria. E que por toda a extensão de terra daquela cidade, do qual o cavalo dele andasse, que ele seria o comandante daquela cidade. E assim tudo aconteceu, de forma que esse caçador se tornou rei daquele povoado, né? Então Orúmila está dizendo em Olof que esse ano vão tentar lhe diminuir, os problemas da sociedade vão tentar te aplastar, te diminuir, fazer com que você desista de todos os seus objetivos, e que você não pode, de forma alguma, né, cair nesse ossobo de achar que porque essa coisa está irê, que está com um bem de prosperidade, de seguridade, e você não fazer por onde de que essa coisa se concretize. Esse vai ser um grande negativo para a pessoa. Por ao contrário, agora que você está vendo, porque o Betuá tem uma mania, né? Nesse Odo as pessoas têm uma determinada mania de se menosprezar a si próprio. São pessoas muito capazes. O ser humano em si é muito capaz de fazer qualquer coisa. Tudo aquilo que você se determina em fazer bem, você tende a concretizar aquilo com exatidão. Então você tem que correr atrás disso. Então, Orúmila está dizendo que vai ser um ano difícil, porém, com a nossa dedicação e o nosso bom esforço, nós vamos conseguir, de alguma forma, sair um pouco dessa zona de instabilidade, de pandemia, porque está dizendo Ifá que se como se cuidares, assim viverás, né? A saúde é o bem mais precioso. Então, cuide da sua sanidade mental, né? Procure fazer as coisas o mais firme possível, né? Procure criar situações bem organizadas, bem firmes, bem seguras, com o pé no chão. Não fique com o pensamento numa coisa vã, numa coisa vaga, né? Uma coisa que esteja no ar. Procure fazer sempre as coisas de forma organizada, com exatidão, para que você possa conseguir ter o melhor ano. Marcou um Adimum ao Batalá, com as bandeiras brancas, pedindo paz. Isso aí você pode fazer toda hora, todo mês, toda semana, pedindo bendições ao Batalá. Em Obetuá Nilara fala que você tem que esfriar sua casa, né? As casas estão muito quentes, o clima, a coisa está muito quente, né? As pessoas tendem a se agredir dentro de casa com palavras, querendo fazer a imposição de determinadas coisas, sempre achando que ela tem razão, sempre achando que a palavra dela é a que vale e tem que ser aquilo. Não, procure analisar um outro lado, porque desde o momento que você acha que só você tem razão e que só você é o dono de toda a sabedoria, você está deixando de aprender mais um pouquinho, alguma coisa. Você está deixando de observar,
algum ponto que você não conseguiu observar, já que Orúmila chegou em Oragum e voltou em Babaiobe para que pudesse aprender alguma coisa, para que pudesse ter esse retrocesso de aprendizado, né? Seja sempre uma pessoa humilde, que procure escutar e respeitar os mais velhos, porque diz Ifá que é respeitando para ser respeitado. Então, siga por essa diretriz para que você possa viver um pouco melhor, porque viver a guerra não é a melhor das maneiras de se viver, né? Porque a vida em si já é uma guerra. Nós precisamos acordar, precisamos trabalhar, precisamos ter os nossos afazeres, que se nós não nos policiarmos, a nossa vida passa diante dos nossos olhos, né? E não vamos usufruir do nosso bem maior, que é a nossa vida, a nossa saúde, né? Precisamos ser pessoas mais religiosas, que consulte mais ao oráculo de Fá, que procure saber mais sobre a espiritualidade, de que caminho seguir, como seguir. Precisamos saber o que falar e para quem falar, né? Tem um outro caminho aonde Orúmila foi acusado, né, pelos demais de ser uma pessoa má, que fazia bruxaria, que fazia coisas erradas. Foi acusado por outras pessoas para que Olófen pudesse punir Orúmila, né? E aí, Orúmila, por sua vez, continuou vivendo a sua vida de afazeres, de bondade, de levar a palavra de Ifá para todos. E Olófen mandou que um serviçal fosse a Orúmila para que o vigiasse, né? E aí Orúmila continuou com seus afazeres normal, e aquela pessoa que foi o vigiar viu que Orúmila não estava fazendo nada de errado, não estava fazendo nada de mal, por ao contrário, estava ajudando a humanidade a se desenvolver de alguma forma, né? E voltou para Olófen. Olófen não acreditou, não firmemente, e mandou que outra pessoa o fizesse. E essa outra pessoa também viu a mesma coisa, né? E Olófen falou, não, deixe que Orúmila siga o caminho dele, que ele está seguindo um bom caminho, e isso que estão falando nada mais é que fofoca, né? Então, o que acontece? Se você Difamação, tem né? difamação, Borobó e Bochechê, se você tem a sua consciência com o seu sagrado, de que você está fazendo a melhor forma, está seguindo pelo melhor caminho, né? Está consultando a Ifá, está fazendo seus ebós, não se preocupe com o que vão lhe acusar ou do que vão fazer contra você, porque Olófen está vendo, né? Orúmila só vai viver e só vai virar as costas para o sacerdote que fizer cerimônias do qual ele não tem a capacidade de fazer. A melhor coisa é procurar sempre os seus mais velhos para que possa estar fazendo isso de uma melhor forma, para que essa sombra não fique entre a Uaô e a Orúmila. É um odo que fala que as pessoas, os babalaus principalmente, porque é um odo que fala muito com o sacerdote. Fala com a humanidade, mas fala com o sacerdote, porque é o sacerdote que vai fazer e conduzir com que a humanidade siga por um bom caminho. Então, os sacerdotes que guiarem a humanidade e aqueles que o procuram por um bom caminho, esse sacerdote será abençoado com as bênçãos de Olófen e de Ifá, né? O sacerdote tem que perguntar muito bem o seu opelê, fazer uma boa consulta, né? Fazer um bom ebó e procurar não saber só do bem financeiro. Isso não é só com Ifá, isso é com todo sacerdote, que todo sacerdote tem o dever de salvar a humanidade, de ajudar a humanidade a se desenvolver por um caminho melhor, né? Então, a pessoa aqui diz que Obetuá é o joalheiro de Olófen, é um odo que fala de desenvolvimento material, porém é um odo que fala de muitas doenças, da introdução de Áron, de doenças na terra. Então a pessoa vive a vida inteira pisando em outras pessoas por dinheiro,
passando por cima de situações por dinheiro e acaba enfermada. E ela não vai ter nem como gastar esse dinheiro. Então procure o quê? Paz, procure cuidar da sua saúde, porque é um outro que fala de problemas relacionados à cabeça. Um bom terapeuta para você é o seu padrinho, é o seu sacerdote, é aquele que vai lhe conduzir para tomar um bori, para lhe acalmar sua cabeça e lutar as suas guerras junto com você, né? Então, é um odo muito bom, ao meu ver, é um odo de instabilidade, que a estabilidade financeira está no caminho de acontecer, porém, tudo tem que ter uma dedicação especial das pessoas para isso, né? Diz aí Orúmila de Ifá que se você não der um determinado sacrifício a Eleguá, que você não vai conseguir levantar sua cabeça. Então, procure alguém, algum sacerdote para poder fazer esse determinado sacrifício. É um outro que fala que você tem que limpar a sua casa, deixar a sua casa o mais pura possível, onde fala que você pode pegar um coco, rolar por toda a casa, né? Para que você possa tirar toda a negatividade, que aquele coco absorva toda a negatividade, que você quebre esse coco bem longe da sua casa. É um outro que fala que é um ano propício para você conseguir um imóvel próprio, uma casa própria. Tem um caminho, né? Já que é um ano de eleição, né? Tem um caminho que Orúmila se reuniu com todos os orixás. Os orixás fizeram uma reunião na casa de Orúmila e assim eles firmaram um determinado trato. Que todas as bendições e coisas que eles adquirissem, que eles dividiriam entre si, né? E assim eles firmaram esse acordo e seguiram. Eleguá seguiu e encontrou um determinado animal do qual ele se alimentou daquele animal e ele ia levar essa carne para a casa de Orúmila, mas ele achou que era muito longe e que aquela carne ia apodrecer. E assim ele resolveu comer tudo. E não levou o que tinha que levar para a casa de Orúmila para dividir com os outros orixás. E assim os outros orixás também o fizeram. Por sua vez, Orúmila preferiu arar a terra para que ele pudesse ter uma grande plantação. E assim ele ia conseguir abranger um espaço maior de bendições para que ele pudesse dividir com as pessoas. E ele achou um determinado tesouro enterrado nesse arado. E os orixás, quando chegaram à casa de Orúmila, já chegaram dizendo que sabia daquele tesouro. E Orúmila perguntou para eles, mas o que vocês trouxeram? Não, Orúmila, nós, por sua vez, nós encontramos aí determinados animais, mas a carne ia apodrecer para chegar aqui. Então nós resolvemos cada um comer o seu animal e viemos para cá, porque sabemos que você tem aí um tesouro que vai ser muito benéfico para todos nós. E Orúmila falou, não, esse tesouro vai ficar para mim porque eu vou construir a minha casa. E assim Orúmila fez e foi chamado de guloso, né? Então, um ano de eleição, um ano que as pessoas vão se comprometer com situações frouxas, que não vão cumprir. Isso de todos os lados. E o que acontece? A população fica brigando por causa do seu político preferido, aquele que ele acha que vai fazer alguma coisa melhor. Só que, mais uma vez, é um ano de promessas. Promessas frouxas do castelo de areia, construído com areia da praia, que quando chegar no topo, vai desabar tudo. Basta acabar a eleição que está todo mundo numa boa. E a população continua da mesma forma. Então, nós temos que avaliar qual é a melhor coisa e não pensar no benefício particular da pessoa. Nós temos que pensar de uma certa forma uns nos outros e não pensar no particular, né? Cuidar muito do bom caráter, parar com essa coisa do andar junto e falar mal. Ou é uma coisa ou é outra.
Então, se você fala mal do seu semelhante, né, você pode ter a opção de não andar mais com ele, ou de repente chegar e conversar e se entender. Porque é um ano que está dizendo que as pessoas têm que se entender umas com as outras. Porque há anos aí vem passando e ninguém se entende. As pessoas só pensam sempre no seu bem-estar, né? No seu bem-estar próprio, entendeu? Aí é um outro que fala de problemas, ao meu ver, na agricultura, né? Problemas na pecuária, tudo que seja ligado à terra. É interessante fazer muita cerimônia com Orixá Oco, em Nilguere, se limpar para que a terra possa nos dar o sustento, porque é da terra que vem todo o nosso sustento. Sermos agradecidos por estarmos aqui até hoje, né? Já que nem todos tiveram essa condição, né, de estar hoje podendo assistir essa live ou fazer os seus afazeres domésticos normais, né? Então, muita gente está aí com um olhar sempre no que do outro tem, o que o fulano tem melhor do que eu, e esquece o seu, esquece de fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte, porque a humanidade precisa de que você ajude aquele que esteja mais próximo de você, e assim sucessivamente, é dando o que se recebe, né? Você tem a condição de ajudar a um semelhante quando ele precisa. Futuramente pode ser que você precise da ajuda dessa pessoa. É um ano que fala de muitas iniciações, né? Tanto na terra de Orixá, na terra de Ifá. Porém, essas iniciações e essas cerimônias têm que ser muito bem firmes, bem feitas. Tem que se tomar cuidado, um cuidado muito grande aos babalorixás e alorixás que vão iniciar ao neófito, porque para que não tenha erro na troca de santo. O ideal é que se procure Ifá, procure Orúmila, para poder saber realmente qual é o santo determinado daquela pessoa. Porque num determinado odo que aí se encontra, o Saroço, o Batalá, dizia que todos eram seu filho. Todos aqueles que desciam à terra eram seu filho, né? Tomar muito cuidado com problemas relacionados à estrutura óssea, né? Comer coisas mais leves, cuidar um pouco mais da aparência, né? For procurar um emprego, a pessoa procurar se cuidar um pouco melhor, procurar estar com uma aparência boa, né? Já que é um ano de dificuldades relacionadas ao trabalho. Por mais que tenha esse bem de desenvolvimento, né? A coisa vai ficar um pouco oscilada. Nada está muito firme e seguro, né? O que vai fazer ficar firme e seguro são as atitudes, o seu ori. Se você não tiver um ori forte para conseguir adquirir essa coisa, você não vai conseguir. Se você, seu batalá, chegar na sua casa e tiver briga, discórdia, o irê não vai entrar, a bendição não vai entrar, vai voltar e vai virar as costas. Aquele que, por algum intermédio, achar que está enganando ao orixá, não está se enganando a si próprio. Então, é um ano de bendições, de Obatalá. Obetuá é um odo muito ligado a Olófin, né? É um odo que está muito próximo de Olófin. E aos lares, aos familiares, principalmente aos casais, né? Há que tomar um cuidado excessivo, como falou aí, aos abures, porque pode crescer o índice de problemas domésticos, né? Com vias de fato, com vias de fato e tudo mais, né? E as pessoas podem se prejudicar por conta disso, entendeu? Eu deixo É. aqui o meu relato, já devo ter me estendido um pouco aí sobre o Betuá e tudo mais, né? Muito, muito, E muito bem falado.
e muito bom aí poder estar com vocês. Esse ano é um ano aí do documentário, né, sobre a vida do nosso Babanco, já que nós só estamos aqui porque os nossos ancestrais antes estiveram aqui e seguiram essa coisa. Então, hoje em dia, nós não estamos contando história, né? Nós estamos pegando esse cajado que ele deixou, né? E defendendo essa bandeira de Fá, seguindo aí esse destino, esse caminho, porque outro poderia ter feito isso, mas foi ele que fez, então é ele que tem que ser reverenciado de uma certa forma. Então, respeite para ser respeitado. Esse é o lema desse ano. Dando o Axé. que se recebe. Axé Boru, meu primo, obrigado aí pelo Porra. espaço, pela atenção. Desculpa aí pela falta da Nada. indumentária e tudo mais. Tá todo Nada, mundo tá. aí bem trajado, Melhor mas é isso aí. impossível. E Graças a Deus eu falou, tô aqui man. no trabalho. E Axé. falou, man. E falou, man. E falou, Axé. man. Senhoras e senhores, Babalo Neurumila, Babai Jobi, nosso primo, nosso irmão, nosso amigo, grande sacerdote, trouxe conselhos maravilhosos, aconselhamentos maravilhosos para todos nós que aqui no Brasil residimos. Muito, 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 muito obrigado. Tua esposa Axé. ali, tu tava conectado aí com o Urumilá, ela tava mandando 1001 carinhos ali para ti, 1001 Axé. coraçãozinhos ali. Porra, algum da Fum. Axé. Tá deixando, entrando outro, mas essa aí não te deixa de jeito Axé. maneira. Essa aí Resisti não o te ano, jeito. entendeu? Eu já convivo já com o Gundafum, já estava tranquilo, então foi um ano Odara, entendeu? Axé, axé, axé. Seguimos aí firmes e seguros. E Boruboi, e é o Axé. que Ifá está Bora, bora, prescrevendo para Bochecha. cada um de nós. Irmãozão, muito, muito obrigado. Assim como nós Muito fizemos com obrigado. todos os sacerdotes, vamos fazer também Axé. com essa live. Vamos estar fechando essa live aqui. Vamos estar Axé. encerrando. Agradecidos, muito, muito agradecidos ao nosso Babalaô aí, Fábio e Axé. Falomã, ó, Alá Ganju, né? Um bom filho, um grande filho grande de Babá Ganju. E nós vamos começar com outro sacerdote. Não deixa aí, agradecidos somos por cada um de vocês que está acompanhando a gente até agora. Aí, a Mozinha, tá ali colocando a Mozinha lá. Não tô vendo, não tô vendo. Tá, não, tá ali, ó, tá Não, a Mozinha. É a Ana Cláudia Caveira. é, Cara, Boruboia, muito, muito Bora, bora, obrigado. Bochecha. Vamos chamar teu irmão agora, Axé. vamos ver que ele tá online aí, que tava com a dificuldade dele no hospital, vamos estar chamando teu irmão. Você tá, acho que mais do que ninguém Axé. você tá esperando tudo isso dele. Tá tio Monteiro que tá Axé. apontando aí também. Vamos torcer para tio Monteiro aceitar o convite. Não, tem Um muita grande beijo coisa no boa para coração vir de aí, eu cada vou um. continuar Vai, assistindo. Com todos nós, certeza, todos muita nós. coisa boa por vir. Irmão, meu Axé. primo, amigo, esse ano vai literalmente vai ser Axé. um ano de muitas iniciações e com toda certeza Axé. e seguridade, assim como desde o primeiro Axé. ano teu nós estivemos, vamos continuarmos Estaremos juntos sempre. com toda Com certeza e certeza. seguridade. Beijo grande Axé. no teu coração. Boroboy e Paz, saúde, Bochecha, vida e obrigado muita a todos. axé. Vamos que vamos. Axé, Valeu. Urumilá, e Pauá, axé. Axé.